ética bacana no primeiro semestre. Mas nós não tivemos a revisão de evolução. E evolução é uma matéria que praticamente todo ano, sem exceção, a gente encontra questões em vestibulares. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje? Nós vamos passar por todo o curso de evolução, nós vamos olhar os pontos mais importantes, dando a oportunidade de você checar se o conhecimento está legal ou não. Eu chamo essa oportunidade que você está tendo, irmão, de ajeitar os tijolinhos. Ao longo do curso, a gente vai tentando encaixar tijolos nesse alicerce do conhecimento. Mas às vezes um tijolinho não fica bem encaixado. Então assista essa revisão de hoje com os olhos, né? Nada mais propício do que o curso de evolução, com os olhos da seleção natural. Se eu falar alguma coisa que o teu arquivo mental te falar assim, ó, isso que o Aldo está falando, revisando, eu lembro, eu estou lembrando. Beleza, irmão. Significa que está tudo certo em relação a isso. Você não faz nada, só fica olhando. Agora, se eu falar alguma coisa para você, que o teu arquivo mental te diga o seguinte, isso que o Aldo comentou, eu não lembrava mais. O que significa? Que é um tijolinho que está fora, que não está bem encaixado. Possivelmente, se ele caísse no vestibular, você perderia a questão. Então, assista esta revisão com os olhos da seleção natural. Se falar, tá tudo bem, eu continuo quieto, de braços cruzados. Se o Aldo falar alguma coisa que você falar, não tá legal isso aí, não tô lembrando disso, já tinha esquecido, pega uma folha branca aí, anota esse assunto, anota. E depois, irmãos, você corre atrás de fixar, de estudar novamente isto, ok? É assim que eu quero que você faça, assista essas aulas de revisão. Então, vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa começar. Anderson, tá aparecendo a iguana aí? Tá sim, ó. Hã? Tá sim, perfeito. Tá vendo o lagartão aí? Beleza. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar o curso de evolução. Revisãozão. Primeiras teorias evolutivas sem sombra de dúvida. Primeiro carinha que vai propor uma teoria para explicar a evolução, Jean-Baptiste Lamarck, que vai ficar conhecido como lamarquismo. Veja que nós estamos falando de uma época extremamente atrasada, irmãos, em termos de ciência. Olha o que nós temos aqui. Olha a data. Então, dá um desconto para Lamarck, porque é a primeira tentativa de se explicar a evolução. Lamarck baseou a teoria dele em duas leis. Primeiro, a lei do uso e desuso. O que ele dizia? Se um animal usa muito uma parte do corpo, essa parte que ele usa muito desenvolve, cresce. Agora, se o animal não usa a parte do corpo, essa parte que ele não usa atrofia, encolhe e pode chegar a desaparecer pela falta do uso. A sorte de alguns rapazes aí que Lamarck estava errado, né, irmão? Senão você já estava liso por falta de uso. Então, usou, desenvolveu, não usou, atrofia. Não é isso? Olha a questão da girafa. Lamarck diria que no passado, a girafa tinha pescoço curto. Mas a girafa, ela tinha necessidade de comer as folhas mais altas dos arbustos. Uma seca muito grande foi deixando escasso o alimento no solo e na parte mais baixa da árvore. Os arbustos menores foram secando e a única fonte de alimento para ela eram os arbustos maiores, que tinha raiz mais profunda,
buscava água lá no fundo, sobrevivia. Ela tinha necessidade de comer as folhas mais para cima. Segundo Lamarck, diria que a girafa, de tanto esforçar, de tanto esticar o pescoço, Shazam, Kaplaf, o pescoço da girafa cresceu. Como é que ele explicaria o coelho ter orelha comprida? Ele talvez diria que no passado o coelho tinha orelha curta. Mas como o coelho, de tanto ele se esforçar para ouvir melhor, Shazam, Kaplaf, a orelha do coelho cresceu. Para Lamarck, a cobra era um lagarto que perdeu as patas. Ela é uma cobra, ela tinha patas no passado. Mas como ela passava por lugares estreitos, ela enroscava a pata. E de tanto ela fazer força para desenroscar a pata, ela perdeu a pata. Então, para Lamarck, tudo é uma questão de esforço. O ambiente cria necessidade. O animal se esforça, e o esforço transforma o corpo dele. Segunda lei é a transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck, na época, a gente entende, olha a data, irmão, olha a data, não existia genética, não existia. Então, pensamento na época, nesse sentido, era equivocado. Ele diria assim, tudo que acontecer com o papai e com a mamãe em vida, automaticamente é passado para o descendente. Sabe aquela girafa que de tanto esticar o pescoço cresceu? O filho já nasce pescoçudo. Sabe aquele coelho que de tanto esforçar para ouvir melhor, a orelha cresceu? O filho já nasce orelhudo, o que hoje é um absurdo em termos de genética, porque não é tudo o que acontece com o pai e com a mãe que passa para o filho. Se fosse assim, um homem que perdesse o braço, o filho nasceria sem braço. Um homem alcoólatra, o filho nasceria alcoólatra. Um homem musculoso, o filho nasceria musculoso. Repare que é a primeira tentativa, mas na verdade não dá para a gente aceitar. Olha o resumo das ideias de Lamarck. O meio ambiente sofre mudanças. E os organismos, pelo esforço, modificam o corpo para poder se adaptar. Repara que Lamarck aceita que as espécies estão adaptadas ao ambiente. Lamarck aceita a adaptação das espécies. Lamarck aceita que o ambiente tem um fator essencial na evolução das espécies. Só que para Lamarck, a função do ambiente é criar necessidades, e os organismos, para se adaptar a essas necessidades, eles modificam o seu corpo. Mais ou menos assim. Você tem necessidade de passar no vestibular. Você tem necessidade de adquirir mais conhecimento. A necessidade de adquirir mais conhecimento vai fazer o teu cérebro aumentar de tamanho. Vai fazer você ficar mais inteligente. Não é assim. Infelizmente, né, irmão? Charles Darwin, ele vai aparecer com uma proposta bastante tempo depois, bem melhorzinha do que Lamarck, e vai inaugurar o darwinismo. Olha aí, algumas imagens de Darwin ao longo da vida, depois no finalzinho, escancarou, ficou serelepe, sapequinha, levado da breca, peralta, ele. E Darwin, senhores, vai propor a teoria dele, baseada em 3 tópicos. Primeiro tópico, variabilidade. Aquela viagem que ele fez no navio Beagle pelo mundo inteiro, ficou muito claro isso para ele. Darwin diria assim para nós nesse momento: escuta, cara, vocês são da mesma espécie, Homo sapiens sapiens, só que vocês não são idênticos. Nós temos características diferentes. Essas características diferentes
ele chamou de variabilidade. Olha aí, ó. Alto, baixo, magro, gordo, narizinho, narigaço, pinóquio, pica-pau, orelhinha, orelhaço, dumbo, filé, hamburgão, bingolim, bingolaço, pau de vassoura, varia. Isto é a variabilidade. Aí o Darwin falou que a variabilidade existe, mas não são todos os indivíduos que têm características vantajosas propícias para o ambiente. Em determinado momento, a mamãe natureza fará uma escolha chamada de seleção natural. A seleção natural, ela vai agir sobre essa variabilidade e ela vai escolher quem é propício e quem não é para aquele ambiente. Os indivíduos que têm características favoráveis. O que é ter característica favorável? É o cara que consegue sobreviver, e sobreviver já está assim, ó, ele consegue recursos para se manter. Alimentar, proteger do frio, se dar uma boa, respirar, tomar água, e que consegue reproduzir. Os caras que têm características favoráveis para sobreviver, para reproduzir, estão adaptados ao ambiente, estão adaptados ao local. Os indivíduos que têm características desfavoráveis, que não consegue alimento, não consegue fêmea para dar uma bimbadinha, a característica desaparece na população. Aliás, irmão, Darwin foi incisivo numa coisa. Na verdade, o que importa para a característica se manter é se o indivíduo consegue ou não reproduzir. Essa é a verdade. Porque para uma característica se manter no ambiente, ela tem que ser passada de geração para geração. É isso que conta. No final das contas, irmão, o que acaba, na verdade, sendo o ponto principal é uma seleção sexual. Na verdade, é isto. Porque aquele que reproduz passa a característica para a geração seguinte. Aquele que não reproduz não passa a característica e a característica desaparece da população. Certo? Então, no final das contas, é a reprodução. É a reprodução. Repare, irmãozinho, que se a gente fizesse aqui, ó, uma comparação com Lamarck, Darwin diria que no passado a girafa tinha pescoços de tamanhos diferentes, como você está vendo. Aí teve uma seleção natural, né? O clássico é dizer da seca, que a gente considera que não é mais isso, mas vestibular ainda usa. Mas vamos na vibe da seca. Girafa, uma seca muito grande na savana, o único alimento que sobrou, os arbustos maiores. Girafinha não consegue alimento, morre. Não consegue reproduzir. Se não consegue reproduzir, pescoço curto desaparece. Girafona alcança folha, tem alimento. Se tem alimento, sobrevive. Sobrevive, reproduz. Se reproduz, deixa a característica pescoção para a próxima geração. É que Darwin falaria da orelha do coelho. Tinha coelho orelhão, coelho orelhinha no passado. Coelho orelhinha, coelho orelhão, aliás, tinha uma audição melhor que o coelho orelhinha. Ele percebia mais rapidamente a coruja, a cobra, o gavião, vazare. Percebia o predador mais rapidamente, sobrevivia mais. Coelho orelhinha, audição menor, olha que ele percebia a cobra, a coruja, fudeu, me fudi, já era tarde demais. Coelho orelhinha foi muito mais comido do que coelho orelhão. E a característica orelhinha desaparece da população. Tudo uma questão de escolha. Resumão de Darwin, ó. Os indivíduos apresentam variabilidade. As espécies têm variabilidade. O meio ambiente seleciona. Seleciona aquele que tem características mais favoráveis. Amiguinho, você percebeu que também Darwin, assim como Lamarck, ele aceita que as espécies estão adaptadas. E Darwin, assim como Lamarck, aceita que o ambiente
ele tem fator decisivo na evolução. Só que, repara, coisas comuns aos dois. Os dois aceitam o papel do ambiente e adaptação. Olha uma coisa comum, as duas teorias, adaptação e ambiente. Só que a ideia de adaptação é diferente para os dois. Como eu disse, Lamarck aceita que o fator do ambiente é obrigar as espécies a modificar o corpo. Para Darwin, não. O fator do ambiente é escolher, é selecionar os indivíduos que apresentam características aptas, mais vantajosas para o local. E, na verdade, gente, tem uma frase de Darwin que eu amo muito e que tem muito a ver com isso. Às vezes a gente fala assim, muitas vezes você vê até professores comentando que quem sobrevive é o mais forte, é o mais inteligente. Isso está errado, gente. Porque dependendo do ambiente aonde você está, não é a força que é o fator determinador. Não é a força. Às vezes o indivíduo é muito forte, é muito grande, e naquele ambiente, por exemplo, ser muito grande não é vantajoso. O cara é mais lento, é mais comido pelos predadores. Também não é o mais inteligente. Porque às vezes na mudança ambiental, uma mudança ambiental, a inteligência não tem fator determinador. Às vezes, para um ser vivo que tem uma inteligência mais desenvolvida, o cérebro gasta muito mais energia para se manter do que um indivíduo com uma inteligência menor, que num ambiente com escassez de alimento, economiza energia. Darwin falava assim, ó, não é o mais inteligente e o mais forte que sobrevive, mas aquele que se adapta melhor às mudanças. Olha que fantástico. Não é necessariamente o mais forte e o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que se adapta melhor às mudanças. Essa é a verdade. Talvez a inteligência, talvez a força, não é um fator primordial para aquele ambiente, para aquele local. E aqui nós temos, ó, um resuminho para a gente observar a paçoquinha comparativa dos dois. Olha só o que você tem, usando a girafa. Lamarck diria que o esforço fez a girafa esticar o pescoço. Darwin diria que o pescoço da girafa foi selecionado o pescoço comprido ou mais longo evolutivamente e permitiu a sobrevivência do animal e a característica vantajosa foi passada de geração para geração. Pouco provável nos vestibulares atuais, pelo menos decentes, que eles coloquem essas palavras-chave, variabilidade, seleção, uso e desuso, porque isso é muito batido. Ele tenta disfarçar. Lembra aquela frase assim, ó? O gafanhoto é verde porque vive na grama. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Olha a outra. O gafanhoto vive na grama porque é verde. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Qual é Lamarck? Qual é Darwin? A primeira fala, o gafanhoto é verde porque vive na grama. Lamarck dá a impressão que a grama obrigou o gafanhoto a ficar verde. O gafanhoto tinha a necessidade de ser verde para se camuflar na grama. E a necessidade fez o corpo dele se transformar para que ele se camuflasse na grama. Passa a impressão que o ambiente está exigindo que o corpo se transforme. Lamarck. Agora, quando eu falo o gafanhoto vive na grama porque é verde, vive na grama porque é verde, pressupõe uma escolha. De todas as cores possíveis de gafanhoto, amarelo, preto, azul, rosa, barbigueira, qual é aquele que foi escolhido como sendo mais apto a viver na grama devido ao fator camuflagem? Quem? O verde. Se pressupõe uma escolha, seleção natural. Seleção natural se relaciona a Darwin, ok? Só que o Darwin, ele não conseguiu explicar tudo na teoria dele. O Darwin, ele não conseguiu explicar
as causas da variabilidade. Por que que nós somos diferentes se nós somos da mesma espécie? Você e o seu irmão, você a sua irmã. Vem do mesmo pai, da mesma mãe. Esquece a interferência do vizinho. Por que que você não é idêntico ao seu irmão ou à sua irmã? Descartado gêmeos. Tem variabilidade. Quais são as causas? O Darwin não tinha condições de explicar, irmão, porque não existia genética na época dele, não tinha genética. Portanto, companheiro, Darwin não soube. Por isso que a teoria moderna, moderna, hoje evolutiva, é o neodarwinismo, o novo darwinismo, também chamado teoria sintética da evolução. Ô, querido corno, cuidado, amiguinho. Isto aqui cai esse nome também. Teoria sintética da evolução. Tem que saber os dois nomes. Neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Nós vamos juntar Darwin com a genética. Vamos juntar Darwin mais a genética. Ok? Nós sabemos quais são essas causas. Olha esse esqueminha aqui, irmão. Olha esse esqueminha. Olha aqui que nós temos. Variabilidade, seleção natural, adaptação. Idêntico ao Darwin. Só que graças à genética, nós sabemos as causas da variabilidade, que são as mutações, as alterações no DNA podem criar novas características. Como é que a girafa que tinha pescoço curto, ela teve um filhote de pescoço comprido? Mutação no DNA. Mutação no espermatozoide ou no óvulo de uma girafa de pescoço curto fez com que o filhote dela nascesse de pescoço comprido. Como é que surgiu pela primeira vez um peixe cego nas cavernas? Mutação no DNA de um espermatozoide ou de um óvulo de um peixe que tinha visão normal. Um peixe que tinha olhos funcionantes sofre uma mutação em um dos gametas, fazendo com que o descendente dele nasça de olho atrofiado. É a mutação. Não foi a falta de luz que cegou o peixe. Por que que você tem um apêndice atrofiado? Quem atrofiou o seu apêndice? Você parou de comer vegetal, passou a comer mais carne. Como você mudou a alimentação, o apêndice atrofiou? Não. Um animal que tinha um apêndice desenvolvido sofre uma mutação em um dos seus gametas, fazendo com que o filhotinho dele nascesse com um apêndice atrofiado, certo? Quer ver uma outra situação? Aquela história também do dente do siso. Por que que algumas pessoas não têm o terceiro molar, o dente do siso? Porque os alimentos estão ficando cada vez mais mole e a gente não precisa de muito dente. Se ela marque, cara, a mudança do alimento fez você perder o dente? Não. Um indivíduo que tinha o dente do siso sofre uma mutação em um dos gametas, fazendo com que o descendente dele nasça sem o dente do siso, nasça sem o terceiro molar. Portanto, irmão, mutações criam novas características. E as recombinações gênicas, que vocês estudaram com o Axon, possivelmente, que é a segregação independente, o crossing over e a fecundação. Você viu que, por exemplo, lá na meiose, né, os cromossomos se aproximam e eles podem trocar pedacinhos entre si. Lembra disso aqui, ó? Os cromossomos homólogos se aproximam, podem trocar pedaços, fragmentos de cromátides, processo chamado de crossing over. Um dos mecanismos que tem na meiose, que também aumenta a variabilidade. Então, irmão, olha essa tela aqui, ó. Essa tela, ela sintetiza praticamente a essência. Darwin mais a genética. Beleza? Aí os exemplos bem batidos de vestibular, esse aqui, ó, a mariposa. Lembra a mariposa lá na Inglaterra? Antes da Revolução Industrial, mariposa clara, mariposa escura. As árvores eram claras, cheias de líquens. Mariposa clara se camufla melhor,
Mariposa escura é mais comida. O vantajoso é ser mariposa clara. Aí o ambiente muda, vem a revolução industrial. As indústrias vão para as cidadezinhas, soltam fuligens pelas chaminés, fumaça, poluição, que mata os líquens do tronco das árvores e também escurece. Mariposa escura se camufla melhor, mariposa clara é mais vista pelo passarinho, clara passa a ser mais comida do que a mariposa escura. Escura se dá melhor no ambiente poluído. Essa história tem uma moral. A moral da história é: uma característica que hoje é boa, amanhã pode ser ruim. Uma característica que hoje é ruim, amanhã pode ser boa. Quem vai julgar? O meio ambiente. Como ele vai julgar? Seleção natural, ok? Seleção natural. Quem que fez surgir as duas cores de mariposa? Mutação. Vamos supor que no passado, estou chutando, a mariposa só tinha coloração clara. A mutação ocorre num gameta dessa mariposa, fazendo com que o filhotinho dela nascesse com a cor escura. Mutações explicam essa variabilidade. Outro exemplo muito famoso, que cai bastante em vestibular, a resistência das bactérias aos antibióticos. Por que as bactérias estão resistentes aos antibióticos? Irmãos, a bactéria, ela também tem variabilidade. Bactéria também pode sofrer mutação. Então, em uma infecção, você vai encontrar bactérias que são mais fracas, sensíveis, e bactérias que são mais fortes, resistentes. Quem explica essa variabilidade? Mutações. Mutações podem ocorrer no DNA de uma bactéria sensível, tornando essa bactéria sensível resistente. Então, existe numa infecção, as duas, normalmente a maior população é de bactérias sensíveis. Quando nós usamos o antibiótico de maneira errada, de maneira equivocada, o médico manda a gente utilizar antibiótico durante 10 dias, a gente toma 3 ou 4 quando a dor de garganta desaparece. Se eu uso antibiótico de maneira errada, não na dose, não no tempo, não no horário que eu deveria tomar, eu uso o antibiótico para fazer uma seleção o quê? Uma seleção natural? Não, uma seleção artificial. Ó, artificial. Por quê? Sou eu que estou provocando. Sou eu que estou provocando. Não é a natureza que está fazendo isso. É a interferência do homem. É uma seleção artificial. O que vai acontecer, irmão? O uso do antibiótico em doses, horários e não no tempo certo vai matar as bactérias mais fracas, que são as sensíveis, e vai sobrar as resistentes. Essas vão reproduzir, aumentando o seu número na população, né? Aquela dor de garganta que você curou nas coxas, de qualquer jeito, ela voltou um mês depois, mais forte do que a anterior. Nessa história da gente se automedicar, tomar, né, antibiótico de maneira errada, como se fosse chupar a bala chita, irmão, nós selecionamos no mercado bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos. Isso aqui, essa imagem, é um antibiograma. É um teste que é feito nos laboratórios para saber qual é o melhor antibiótico para matar a bactéria que você está tendo. Por exemplo, numa infecção urinária, o médico pede para fazer um antibiograma, para ver qual é a bactéria, qual é o antibiótico. A bactéria é representada pela cor marronzinha. Aí eles colocam comprimidinhos de antibióticos que tem no mercado. Olha só, quando existe esse aro aqui, ó, chamado aro de inibição, significa que o antibiótico está fazendo efeito. Ó. A bactéria que está representada no marronzinho não está conseguindo crescer em volta do antibiótico. Olha isso aqui, gente. Ó. Isso aqui tem pouquíssimo efeito contra a bactéria. Olha isso aqui. Ó. Olha quantos antibióticos que não faz mais efeito contra essa bactéria. Aí o laboratório vai mandar uma lista para o médico dizendo os antibióticos tal, tem efeito bacana.
esse aqui, ó, tem efeito ruim para ser tratado. E aí o médico vai receitar o antibiótico de acordo com aí esse antibiograma, de acordo com o resultado. Você toma bastante cuidado que o cara pode mexer aqui com algumas frases para tentar te confundir. Olha as frases. De tanto usar antibiótico, as bactérias ficaram resistentes. Tá certo? Não. É Lamarck. De tanto usar, a bactéria ficou resistente. Lamarck. Olha isso. Os antibióticos tornaram as bactérias resistentes. Está errado. Antibiótico não é o whey protein da bactéria, não é fortificante, não é biotônico da bactéria. É para matar. Então, antibiótico não torna a bactéria Shazam Kaplaf resistente. Posso falar assim, ó, os antibióticos provocam mutações nas bactérias, tornando-as resistentes. Está errado? Antibiótico não provoca mutação. A mutação aconteceu espontaneamente. A mutação aconteceu ao acaso. Ao acaso, a mutação provocou a resistência. Não foi o antibiótico que provocou a mutação. Se antibiótico desse mutação, você não poderia tomar antibiótico. Daria mutação em você. Ok? Então, qual é a frase correta? Olha a frase que você tem que levar. Os antibióticos selecionam as bactérias que são naturalmente resistentes. Elas são resistentes devido às mutações que ocorreram espontaneamente. Essa é a frase que você tem que levar. Essa é a explicação segundo o neodarwinismo. Das teorias, quero chamar atenção num ponto. Você não pode jamais aceitar como sendo uma frase lamarquista ou darwinista alguma frase que tenha pontos de genética. Porque nem Darwin nem Lamarck sabia coisa nenhuma de genética. Então, se aparecer as palavras DNA, mutações, cromossomo, genes, alelos, alguma coisa se referindo à genética, não é frase darwinista nem lamarquista. Eu não posso aceitar nada de genética em Lamarck e em Darwin. Se eu falar alguma coisa de genética, mutação, recombinação gênica, crossing over, alelos, genes, DNA, é neodarwinismo, é a teoria sintética da evolução. Ok? Aí, irmãos, nós vamos para o processo de especiação. Especiação é o processo de formação de novas espécies. Como se formam novas espécies? Primeira coisa que você tem que relembrar é o conceito de espécie. Para ser indivíduos da mesma espécie, eles têm que conseguir cruzar naturalmente. Indivíduos da mesma espécie cruzam naturalmente e têm a capacidade de deixar descendentes férteis. Então, para ser da mesma espécie, olha aqui que eu devo olhar. Os indivíduos têm que ter a capacidade de cruzar. Quando eu falo naturalmente, é sem interferência humana, não foi em cativeiro, não teve manipulação. Cruzaram porque quiseram. Ninguém obrigou, ninguém forçou. E gerarem descendentes férteis. O filhinho tem que ter a capacidade de continuar cruzando. Então, isso é essencial para que os indivíduos sejam considerados da mesma espécie. Vamos lembrar? Como é que acontecem as etapas do processo de especiação? Especiação, como é que se formam novas espécies? Eu tenho no começo uma população inicial. Os indivíduos são da mesma espécie. Aí, ó, todos a bolinha pretinha.
O que acontece primeiro é uma emigração. Emigração. O que é isso? A população inicial se divide, originando duas ou mais populações. Aldo, por que separaram? Sei lá, buscando novas áreas de alimentação. Pensa em animais, não necessariamente o ser humano, mas pensa nos animais, buscando novas áreas de alimentação. Ou buscando um clima mais favorável para viver. Tá muito frio aqui, caralho. Vão migrar, vão procurar algo melhor. Ou tem uma seca do caramba aqui, vamos buscar um local que tem água, meu. Então, o ambiente altera, obrigando as populações a se separarem. E aí, irmão, vai se formar entre essas populações uma barreira física intransponível. Isto é chamado isolamento geográfico. Essa barreira física pode ser uma cadeia de montanhas que se forma, um rio que corta a população ao meio, o mar que invade o continente. Ela pode demorar até milhões de anos para se formar, mas uma vez formada, é intransponível. Essa população não encontra mais esta por milhares ou milhões de anos. Ficam isoladas milhares ou milhões de anos. Os mecanismos que geram a variabilidade, eles continuam acontecendo de maneira diferente nas populações. Mutações aqui, recombinações gênicas aqui, estão criando novas características. Aqui estão ocorrendo outras mutações, outras recombinações, criando outras características. O ambiente agora não é mais o mesmo. Repara, não é mais o mesmo ambiente. Portanto, a seleção natural que está tendo aqui é diferente da seleção natural que está tendo aqui. Mutações diferentes, recombinações diferentes, seleções naturais diferentes, ao longo de milhares ou milhões de anos, alteraram o corpo das populações. Elas ficaram morfologicamente, fisiologicamente, ou em termos de comportamento, diferentes uma da outra. Isso não foi da noite para o dia. Milhares ou milhões de anos. Aí, aquela barreira física intransponível, ela desaparece. A cadeia de montanhas é erodida. O rio seca. O mar regride. E as populações que estavam isoladas, elas voltam a conviver no mesmo local. E nesse reencontro, nós temos duas possibilidades. A primeira, apesar das diferenças, eles ainda conseguem cruzar, ainda dão metidinha, e o descendente, o filhotinho, ainda é fértil. Repara que ainda existe o conceito de espécie. Ainda existe o conceito de espécie. Eles ainda cruzam. Ainda o descendente é fértil. Portanto, existe fluxo gênico. Eles ainda conseguem trocar genes. Eles ainda conseguem trocar genes. Quando isto, repara, o conceito de espécie ainda existe. Se o conceito de espécie ainda existe, não houve especiação. Pode ter ocorrido raciação, que é a formação de raças ou subespécies. Raças ou subespécies são ainda indivíduos da mesma espécie. Por quê? Porque ainda cruza. Ainda o descendente é fértil. Pensa nos cães. Os cães do nosso planeta têm diferenças marcantes entre eles. Mas por que eles ainda são raças? Por que eles são subespécies? Porque eles ainda conseguem cruzar e deixar descendentes férteis. Houve a formação de novas espécies? Não, não houve. Pode ter ocorrido a formação de raças ou subespécies, que são ainda da mesma espécie. A segunda possibilidade, irmão,
é quando os indivíduos se encontram, as diferenças deles são tão grandes que eles não conseguem mais cruzar. Por exemplo, a genitália de um é incompatível com a genitália do outro. O órgão reprodutor de uma espécie não encaixa mais no órgão reprodutor da outra espécie. Não cruza. Ou eles cruzam, mas o descendente é estéril. As diferenças genéticas entre eles faz com que o descendente nasça estéril, bloqueou a reprodução no descendente. É o caso de quando o cavalo cruza com a mula, aliás, desculpa, o cavalo cruza com a égua, nasce a mula ou burro. A mula ou burro é estéril. Isso mostra que o cavalo, que a égua e o jumento são de espécies diferentes. Por que a égua e o jumento são de espécies diferentes? Porque a mula, que é o descendente, saiu estéril. Se o jumento e a égua fossem da mesma espécie, todas as mulas ou burros sairiam férteis. Quando eles não conseguem mais trocar genes, não trocam mais genes, porque não cruza, ou porque o descendente é estéril, nós falamos que houve isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo é a incapacidade de continuar trocando genes. O fluxo gênico foi interrompido. Quando isto acontecer, quando tiver o isolamento reprodutivo, é o que eu vou dizer. Houve a formação de novas espécies. Houve especiação. Note, irmãos, que tudo começou com isolamento geográfico. Ter isolamento geográfico, barreira física, é certeza que vai formar novas espécies? Não, não é certeza. Quem diz que houve a formação de novas espécies é o isolamento reprodutivo. É essa incapacidade de continuar trocando genes. Essas são as etapas. O cara pode embaralhar isso aí e pedir para você qual é a ordem cronológica dos eventos, ok? Beleza? Aí nós temos mais alguns conceitos para a gente relembrar, para fechar de maneira completíssima o nosso curso de evolução. Olha só, irradiação adaptativa. Olha a palavra, irradiação adaptativa. Eu já vi vestibulares chamarem isso de divergência adaptativa, tá? Já vi também tirar a palavra adaptativa, ser trocada pela palavra evolutiva. Não faz mal. Irradiação adaptativa ou irradiação evolutiva ou divergência adaptativa ou divergência evolutiva, bela merda. O fato que a palavra irradiação e divergência dá um sentido de alguma coisa saindo de um ponto, alguma coisa que sai de um ponto. Tá vendo esse animal aqui, ó, que lembra uma topeirinha? Esse animal, ele é considerado o ancestral de todos os mamíferos, tá? Ele não existe hoje mais, mas ele lembraria para nós alguma coisa? Um roedor, alguma coisa que lembra para nós uma topeira, vamos falar uma ratazana, alguma coisa assim, certo? E esse carinha que é o ancestral de todos os mamíferos, ele vai ao longo da evolução, devido a esse mecanismo que você viu de especiação, ao longo de milhões e milhões de anos, ele vai evoluindo e vai dando origem a todos os outros mamíferos. Gente, pelo amor de Deus, não é da topeira que saiu Shazam Caplaf, o porco.
Não é da topeira que Shazam, Caplaf, saiu o urso. Tá vendo nessa linha aqui, ó? Milhões e milhões de outras espécies apareceram em intermediários que não estão representados. Então, aqui, ó, disse para o coelhinho, milhares e milhares de espécies aqui, ó, apareceram que não foram representadas. Irradiação adaptativa é quando uma espécie ancestral, ela origina outras espécies diferentes, ela dá origem a outras espécies diferentes, cada uma adaptada ao seu tipo de ambiente. Olha a palavra, irradiar, né? Divergir, sair de um ponto, isto é irradiação adaptativa. Irmãos, apesar da gente notar diferenças entre esses animais aqui, minha pergunta é, eles têm ou não têm parentesco próximo entre si? Eles têm ou não têm semelhanças morfológicas, anatômicas, fisiológicas? Eles têm, porque eles descendem da mesma espécie ancestral. Apesar de serem diferentes fisicamente, todos são mamíferos. Fala a característica que todo e qualquer mamífero tem, todos eles têm. A presença de pelos, a presença de mamas, a presença do músculo diafragma que mamífero tem, a presença de glândula sudorípara, a artéria aorta do coração voltada para o lado esquerdo, todos compartilham várias semelhanças. Por que, Aldo? Porque eles descendem da mesma espécie ancestral do passado. Então, na irradiação, as espécies são parentes entre si. Há semelhanças entre elas. Elas têm uma proximidade evolutiva, porque elas descendem da mesma espécie ancestral recente do passado, ok? Espécies de uma irradiação adaptativa geralmente apresentam órgãos que nós chamamos de homólogos. Espécies que vêm de uma irradiação adaptativa, que têm um parentesco próximo entre si, geralmente apresentam órgãos homólogos. Vamos lembrar? As características dos órgãos homólogos são órgãos que são muito parecidos entre si, apresentam uma estrutura extremamente parecida, têm a mesma origem embrionária, vem do mesmo folheto embrionário. Tipo assim, se um homólogo nasceu, derivou da ectoderma, os outros homólogos vieram também da ectoderma, mesma origem embrionária. Se um homólogo veio da mesoderma, o outro órgão que é também homólogo veio da mesoderma. Isso que significa mesma origem embrionária. E eles podem apresentar a mesma ou funções diferentes. Compare, irmão, a asa do morcego, a nadadeira da baleia. Apesar de você ver que são diferentes, né, do lado de fora, internamente tem a mesma estrutura. Os mesmos ossos que o homem o morcego tem na asa, a baleia tem na nadadeira. Sabe os ossículos que formam os nossos 5 dedos da mão? O morcego tem os mesmos ossículos e a baleia tem os mesmos ossículos. A baleia tem 5 dedos, cara. Olha que 5 dedos coberto lá pelo músculo e pela pele. Olha só, muda o comprimento, a forma, a espessura, mas os ossos são os mesmos. A estrutura óssea do membro superior do homem é homólogo, é igual à da asa do morcego, da nadadeira da baleia. Como é que você explica que homem, morcego e baleia têm a mesma estrutura óssea? Todos são mamíferos. Se todos são mamíferos,
têm semelhança entre si. O descendente, ele apresentava a mesma estrutura óssea. Se o ancestral tinha a mesma estrutura óssea, passou para os descendentes. Os descendentes permaneceram com a mesma estrutura. São semelhantes, têm a mesma origem embrionária, vêm da mesma parte do embrião, e nesse caso aqui, tem funções diferentes. A asa do morcego voar, nadadeira da baleia nadar. Quer ver dois homólogos com a mesma função? O braço, os ossos do braço do homem, os ossos do braço do chimpanzé. São homólogos. Qual é a mesma função do braço do homem e do chimpanzé? Pegar, agarrar, segurar, manipular objetos. Órgãos homólogos podem ter a mesma ou funções diferentes. São parecidos, têm a mesma origem embrionária. Então, espécies de uma irradiação geralmente têm órgãos homólogos, porque na irradiação os caras são parentes. Se os caras são parentes, eles são mais parecidos entre si. E aí nós temos a convergência adaptativa. Já vi também em alguns vestibulares tirar o termo adaptativa e colocar evolutiva. Então, se você encontrar a palavra convergência evolutiva, sem nenhum problema, irmão. Mesma coisinha. Aí, irmão, na convergência adaptativa, os indivíduos não apresentam um parentesco próximo. Eles não são parentes próximos um do outro. Repara que tubarão, irmão, é peixe. Golfinho, ele é mamífero. Cara, mamífero está longe de peixe. Está longe, não é, cara? Está distante no outro. Eles não têm parentesco próximo. Só que eles apresentam semelhanças. Como é que você me explica que tanto o tubarão quanto o golfinho tem aquela forma hidrodinâmica do corpo, aquela forma de flecha, e tem as nadadeiras parecidas? Se o tubarão fosse parente próximo do golfinho, o que eles não são, você diria, eles têm aquela forma de flecha e nadadeira, porque eles têm o mesmo ancestral. Não posso falar. Um é peixe, o outro é mamífero. Eles têm semelhanças em ambientes parecidos. Em ambientes parecidos. Aldo, você está falando que o mar fez o golfinho e o tubarão ficarem assim? Se eu explicar dessa maneira, ela marque. Na verdade, irmãos, a seleção natural que o ambiente marinho faz com os golfinhos é parecido com a seleção natural que o ambiente marinho fez com os tubarões. Para se manter naquela base, naquela posição da cadeia, no topo da cadeia, o animal tem carnívoro, como eles são, tem que se locomover rapidamente, senão não consegue pegar o alimento. E nada melhor do que para se locomover rapidamente do que a presença de nadadeiras e a forma hidrodinâmica. Então, o que o ambiente marinho fez? Ele eliminou os tubarões que não tinham formas características ideais e selecionou de maneira positiva os tubarões que tinham características propícias. O que o mar fez? O mar eliminou os golfinhos que não tinham características vantajosas e selecionou de maneira positiva os golfinhos que tinham características propícias. Olha só, quando espécies que não apresentam, sem parentesco próximo, sem parentesco, apresentarem semelhanças em ambientes parecidos, é um caso de convergência adaptativa. Eles estão convergindo para as mesmas características. Eles estão convergindo para as mesmas características. Não porque eles são parentes, mas porque eles sofreram seleções naturais parecidas. Seleções naturais parecidas. Veja que na convergência, os caras não apresentam parentesco próximo. Se eles não têm parentesco próximo, geralmente, espécies de uma convergência adaptativa geralmente apresentam órgãos análogos.
Órgãos análogos são aqueles que são bem diferentes, têm diferentes origens embrionárias, mas executam a mesma função. Gente, a asa do morcego, a asa do inseto, completamente diferente. A asa do morcego tem osso, osso, osso. A asa do inseto não tem osso, é quitina. Quitina é polissacarídeo, carboidrato complexo. A estrutura é extremamente diferente uma da outra. Tem diferentes origens embrionárias. Se um homólogo veio da mesoderma, o outro homólogo não veio da mesoderma, veio da ectoderma. Chutei. Como explicar que as estruturas são diferentes? Irmão, como explicar? Os caras não têm parentesco evolutivo próximo. O golfinho, por exemplo, a nadadeira dele tem osso. A nadadeira do tubarão é cartilagem. Cartilagem. Cartilagem é diferente de osso. Cartilagem é diferente de osso. Portanto, irmão, os caras de uma convergência geralmente apresentam órgãos análogos. As estruturas desses órgãos são radicalmente diferentes porque eles não têm parentesco próximo. Os caras que estão mais distantes na evolução vão apresentar coisas mais diferentes. Só que, apesar das diferenças, tem a mesma função. Qual é a função das duas asas? Voar, voar. Então, geralmente, convergência, os caras apresentam órgãos análogos. Ok? Pronto, irmãozinhos. Passamos por cima, companheiro, de toda a evolução. Como eu disse, se tem algum ponto que você sentiu que não está legal, você anotou, deve ter anotado, e agora aproveite essa semana para estudar esses pontos, ok? Para que você não corra o risco de ter surpresas no vestibular. Beleza, irmãos? Companheiros, grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Valeu, Obrigado, irmão. Até mais. Tchau, tchau.